Muito bom o café da manhã. Como foi seu café da manhã hoje? Não presente de bolo. 40 com sardinha. Não foi de lata não, né? A de lata tem 7.000 bactérias em cada uma, né? Ontem eu deixei escapar alguns assuntos que eu vou só falar para vocês. Em outra ocasião eu posso vir aqui para a gente conversar. Sobre farinha. Você viu farinha, não foi? Essa linha com farinha foi? Quem foi? Pronto. Farinha, temperos. Eu não falei sobre farinha, nem sobre temperos. Pão branco, que é o pão da padaria cotidiano, eu também falei sobre ele. Frituras e ovos. E a combinação dos alimentos, também não falei. Sobremesas, a massa de trigo, bolos e tortas. E a questão do B12. Que nós só encontramos na carne de gado. E aí? Como é que eu não como carne, vou ficar faltando essa vitamina? Vou explicar para você depois, se você quiser, se não quiser, não tem problema. A questão da B12 e a questão do mercado e a família. O mercado, onde vende as coisas. Tá certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itens que nós não comentamos sobre esses assuntos. Anota mais quem quer saber sobre esse assunto. Ok. Eu poderia até falar sobre esse assunto agora, mas não vou falar, né? Vamos encerrar. Vamos encerrar por onde nós começamos. Você lembra qual foi o livro que eu comecei a semana de oração de sábado aqui? Você lembra? Qual foi o assunto? Jó, capítulo quanto? Vamos lá, capítulo, primeira virtude de Jó. Esqueceram, hein? Qual é a primeira virtude de Jó? Segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, íntegro, reto, temente a Deus. Nós começamos sobre esse assunto. Abra sua Bíblia aí, Jó, capítulo 1, vamos encerrar agora sobre esse assunto. Jó capítulo 1. Nós observamos que Deus falou para ele. Eu vou ficar aqui embaixo, né? Viu? Tá certo? Vou ficar aqui. Seria bom que eu ficasse lá, né? Vou ficar aqui para não encerrar. Aqui. Ok, olha só. Jó capítulo 1. Eu falei sobre esse assunto. Vamos encerrar falando sobre o mesmo assunto, continuando o sermão, né? Aonde Deus respondeu. As virtudes de Jó foram Deus que falou, não foi o homem que falou, não foi o pastor que falou, não foi o ancião que falou, foi Deus que disse. Esse negócio está meio demorado ou é eu? Está assim meio sem som? Tá bom? Está dando para me ouvir todo mundo legalzinho? Ok. Então, foi Deus que falou quem ele era. Ele era um homem íntegro, você sabe o que é integridade, sabe? Ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal. Isso aí foi Deus que falou dele, foi com outra pessoa. O Deus de Israel mente? Oi? O Deus de Israel volta atrás? O Deus de Israel, ele fala aquilo que as pessoas não são? Não, então o Deus de Israel é o Deus de todas as coisas. Olha o negócio aqui, é a janela. É a janela. Então, nós aprendemos que Deus falou aquilo que realmente já era. A pergunta para você, o que Deus é capaz de dizer para você? O que Deus é capaz de dizer de você para o diabo? O que Deus é capaz de dizer de você para o diabo? Você falou para Satanás, ó, é assim, íntegro, reto, temente a mim, esquecido do mal. O que Deus é capaz de falar sobre as virtudes que tem no seu coração? Você é um homem ou mulher cheio de virtudes? Ou você é um cristão que tenta desejar alguma coisa com relação às virtudes que Deus tem para nós? Satanás não perguntou quem era Jó. Satanás não tinha nenhum interesse em quem era Jó. Mas Deus tinha. Temos aqui que Deus se interessa insistentemente para que cada ser humano seja uma carta viva diante dos homens aqui na terra. Deus se interessa pelo nosso testemunho. Deus se interessa pela nossa vida espiritual aqui na terra. Deus se interessa como você está, você bem está, a sua família. As coisas que você tem feito ou deixado de fazer aqui na terra. Preste bem atenção. Satanás não perguntou para Deus quem é Jó. Deus disse, vou dizer para você quem é ele. Ele é assim, 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 assim. Ele tem essas qualidades importantes. E aqui na terra, lá no território dele mora, ninguém é como ele.
Entendeu? No verso 8 e no verso 9, Satanás diz assim, vou ler o verso 9, capítulo 1, verso 9 diz assim, ó. Então, respondeu quem? Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Irmãos, quando o diabo fala assim, porventura, Jó debalde teme a Deus, esse debalde, ele quer dizer assim, será que ele não tem segundas intenções? Eu pensava que esse debalde era o sobrenome de Jó. Não é não. O debalde aqui quer dizer para nós o seguinte: será, Deus, que esse homem que o Senhor disse que é íntegro, que é reto, que é temente ao Senhor, que se desvia do mal, será que ele não tem segundas intenções? Irmão, preste bem atenção. Às vezes é possível você estar servindo a Deus com segundas intenções. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E o diabo sabe, ele conhece. E Deus também conhece quando a pessoa serve ele com segundas intenções. Você vê a Deus para deixar de beber, você vê a Deus para deixar de fumar, você vê a Deus para alcançar aquela menina na igreja, você vê a Deus para alcançar aquele rapaz. Eu vou servir a Deus para ter mais renda. Eu vou dar o dízimo para me ganhar dinheiro, porque acredito que tem algumas pessoas que acreditam que se der o dízimo, Deus dá mais dinheiro. Satanás diz assim: Deus, será que ele não tem segundas intenções na adoração dele? No verso 10, olha o que ele diz: acaso não cercar com o quê? Consegue, sabe o que é isso? Proteção. Acaso não cercasse de proteção a ele, quem mais? Oi? A sua casa e quem mais? E tudo quanto tem? A obra de suas mãos, o quê? Abençoar. E os bens que se multiplicam na terra. Olha só, a Bíblia diz que Satanás reconheceu a vida financeira de Jó. Irmão, se alegre na presença do Senhor, porque a Bíblia diz para mim e para você que nós estamos protegidos em nome de Jesus. Satanás vai dizer assim: o Senhor disse que eu é protegido. Eu vejo um monte de anjos ao redor da casa dele. Eu vejo a sua mão sobre eles. Eu vejo a sua mão sobre os negócios. Aqui a Bíblia, Satanás diz assim: olha, se multiplica, as coisas que ele tem se multiplica. É o Senhor que faz isso na vida dele. É por isso que ele é assim. Tem multiplicado seus bens aqui na terra pela mão do Senhor. Você é um homem próspero, você é uma mulher próspera. Todos os negócios que você coloca tem prosperado. Tudo aquilo que você põe ali, você põe e diz assim: Senhor, eu quero fazer isso, você tem conseguido? Ou os seus planos são frustrados no meio do caminho? A Bíblia diz para nós, o próprio Satanás diz assim: olha, eu vejo, eu percebo que existe uma parede de proteção da vida desse homem. Eu reconheço que esse homem ele é inteiramente abençoado e os seus bens se multiplicam. As suas crias só dão de duas. Os seus filhos são trabalhadores. Na sua família não existe ociosidade. Ociosidade é preguiça, minha gente. Não existe ociosidade. As coisas que ele tem, tudo cresce. Eu vejo que os meus anjos maus não conseguem destruir o seu gado, não conseguem destruir as suas ovelhas, não conseguem destruir seus filhos, não conseguem destruir a vida espiritual deles. Eu vejo que os meus anjos maus não têm nenhum poder sobre a família desse homem. É por isso que ele é o homem que ele é, porque o Senhor cuida dele, porque o Senhor abençoa ele, porque os seus bens se multiplicam, porque tudo que ele tem é protegido por você. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que eu sigo, o Deus que protege a minha família, o Deus que protege a minha casa, o Deus que protege a minha vida espiritual, o Deus que cuida de mim. Por isso eu não vou deixar ele mais nunca, eu vou obedecer até o final da história desse mundo. Amém. Você sente o seu Deus assim? Você consegue ver na vida, na sua vida, esse Deus agindo? Diga assim: eu consigo, eu não sou mais. É possível que tenha alguns que não consigam. Mas a primeira lição desta manhã é que nós podemos podemos reconhecer que a Bíblia diz que nós somos altamente protegidos por Deus. Se Deus é por nós, quem será? Deus é contigo, meu irmão.
Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Percebeu o plano do diabo na sua vida? Você que vai se batizar, você que já é batizado, o sonho de Satanás é esse: é destruir tudo que você tem. Esse é o sonho dele: destruir a sua vida, a vida de sua família e a vida espiritual, que é a principal. Quando nós tomamos partido contrário ao diabo, ele nos persegue. Ele nos persegue porque nós vamos morar no lugar que era dele. Onde é o lugar que a gente vai morar? Do céu. O lugar que era dele. Ele percebe e vê que o Deus que nós servimos, ele é tão poderoso que o mais de um pecador arrependido vai morar no céu. O mais de um pecador. Ele percebe e vê a transformação que Deus é capaz de fazer na vida das prostitutas, dos bêbados, daqueles que para o mundo não valem nada, mas aos olhos de Deus são especiais aqui nessa terra. Amém. E é isso que a Bíblia diz para a gente. Ele diz assim: olha, Deus, estende a tua mão e toca em tudo que tem, dizer, você vai blasfemar. Que dia foi que você viu na história bíblica Deus estendendo a mão sobre o justo para destruir a vida dele? Que dia você viu falar essa história? De forma nenhuma. O diabo agora tenta a Deus para que Deus faça um desastre na vida de Jó. Meu irmão, o Deus que você serve é o Deus das grandes bênçãos, não é o Deus do desastre, não. Satanás tentou fazer com que Deus destruísse a vida dele. Deus disse: olha o que Deus falou. Disse o Senhor a Satanás, verso 12: eis que tudo quanto ele tem está onde? Vamos ler? Capítulo 1, verso 12 de Jó. Capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende o quê? A mão. E Satanás saiu de onde? Da presença do Senhor. Outra lição importante. Vamos aprender as lições muito importantes. Satanás só consegue fazer alguma coisa com você se Deus permitir. Porque o seu Deus é o Deus de Israel. É o Deus protetor. Satanás não tem nenhum poder sobre a sua vida, a menos que Deus permita. E se Deus permitir, ele tem um detalhe: é porque ele sabe que você é capaz de suportar. Deus diz assim para ele: eis que tudo quanto ele tem está sob o teu poder. Mas a vida dele não. Sabe por que Deus não deixou o diabo matar Jó? Porque Jó Deus sabia que ele ia ser vitorioso. Deus sabia que se Jó morresse, ninguém ia gritar de glória, ninguém ia levantar a coroa. Disse: não mata ele não, eu tenho certeza que ele vai ficar vivo, porque ele vai ser vitorioso. Você está vivo hoje por causa da vitória que veio da sua mão, meu irmão. Amém. Acredite no poder de Jesus Cristo sobre a sua vida. Não deixe Deus assim, não toque na vida dele, não tire a vida dele. Por quê? Repetindo a mesma frase. Isso é muito bonito, muito forte. Porque alguém tem que receber a coroa da vitória. Quem tem que receber? Não desista, não. Não desista por causa das provas, porque as provas só vêm porque Deus sabe que você pode suportar. Não desista, não. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Até mesmo quando você não servia a Deus, você nunca esteve sozinho. Nunca. É isso que eu estou convosco. Quantos dias? Quantos dias? Até onde? Até o final dessa história. Aí vem o desfecho. O desfecho continua, capítulo 1. Do verso 11 em diante, meu irmão, acontece uma série de coisas. Preste bem atenção, por favor. Bem atenção. Primeiro, o sequestro do seu gado. As vacas de Jó foram todas sequestradas. No momento que Satanás saiu da presença do Senhor, que Deus deu permissão a Satanás fazer um desastre na vida dele, a primeira coisa que ele viria foi o quê? Os bens. O que era que o diabo pensava? Esse cara ia pegar até os bens, vou matar as vacas dele tudo isso. A Bíblia diz que chegou uns homens ladrão e sequestraram o seu gado e os seus mortos. Uma pergunta para vocês. O que era que Jó tinha? Oi?
De quem eram as coisas de Jó? Ele perdeu o quê? A primeira coisa que ele fez foi o quê? Sequestrou, o diabo fez com que sequestrasse as suas vacas. Segundo episódio, caiu fogo do céu, ó. Que era para Jó pensar que era quem? Que era Deus. A Bíblia diz, é porque a Bíblia diz que caiu fogo do céu e fez o quê? E queimou tudo que era camelo e cervos. Fogo veio de onde? A Bíblia diz aí, fogo de Deus. A Bíblia diz aí, olha, para que Jó pensasse que era Deus que estava pensando não, Deus estava permitindo. A terceira coisa que aconteceu, um grande vento veio e destruiu quem? A sua casa e tudo quanto tinha embaixo dela. Então aconteceu esses três, tudo começa a acontecer. Sequestro dos seus camelos, houve perda do seu gado, veio um grande vento, destruiu a sua casa e matou todos os seus filhos que eram jovens. Você sabe quantos filhos Jó tinha? 10. Ok? Tinha 10 filhos. A Bíblia disse que eu estou. Uma pergunta para a igreja, refletir. Aonde estava a mulher de Jó quando a casa caiu? Por que seus filhos morreram? Por que seus bens se acabaram? Por que a mulher dele não entrou? Olha que Deus falou: tudo quanto ele tem está sob o teu poder. O marido tinha a esposa. O marido tem a esposa, ou ele e ela são tudo uma coisa só? Hã? Os comentadores da Bíblia, os que comentam sobre o assunto, eles não falam sobre esse assunto. Aonde estava a mulher de Jó quando tudo estava sendo destruído? Os filhos estavam lá, morreram todos. O homem tem a esposa, o marido tem a esposa, ou ela faz parte dele? A Bíblia não fala sobre esse assunto. Os comentaristas não falam sobre esse assunto. Não fica um pezinho, mas será que ela não morreu porque Deus o tratou como se ela fosse uma só carne, em Jó? Será que ela não foi destruída porque Satanás sabia que ela ia blasfemar o nome de Deus? Satanás não é onisciente. Será que ela não morreu? Por que foi? Será que ela morreu porque Satanás tinha acesso à vida dela há muito tempo já? Isso são uns casos a se pensar. Aonde estava a mulher de Jó quando a casa caiu? Dentro de casa? Fora de casa? No trabalho? Ela podia estar ao lado dele na hora do sofrimento. Apesar de que tem esposa, quando o marido está sofrendo, ela quer nem saber, se separa. Quantas mulheres não deixou o marido porque ele adoeceu? E eu só vejo gente falando mal da mulher de Jó. Mas você sabia que ela podia estar ao lado dele na hora do sofrimento, na hora que a casa caiu? E nós vemos aí uma série de vezes, repetindo: mulheres só estão com o esposo enquanto ele está bem. Quando ele adoece, ela lança fora. Não há novo. Nem jeito aos homens. Troca. Muito cuidado, isso é uma situação. Pense numa situação difícil com relação à sua vida espiritual. Tenha cuidado. A Bíblia diz: o que Deus ajudou, não separa o homem. Agora serão os dois o quê? Uma só carne. A dor que um sente, o outro sente também. A fome que um sente, o outro sente também. As agruras que um sente, o outro sente também. Os bens que um tem, o outro tem também. As coisas são todas compatíveis, são iguais. Vocês são uma só pessoa. Caiu tudo. O diabo fez um desastre na vida de Jó. Agora a reação de Jó. Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1, no verso 20, diz assim: então Jó, o que ele fez? Oi? Se levantou. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava o quê? Ou sentado, ou deitado, ou de joelho?
Então Jó se levantou. Quando você está passando por dificuldade, você consegue se levantar? A Bíblia diz o quê? Que Jó fez o quê? Se levantou. E fez o que mais? Rasgou o quê? O seu manto. Fez o que mais? Rapou a cabeça. E fez o que mais? E fez o quê? Louvado seja Deus. Você consegue adorar a Deus no momento da maior aflição da sua vida? Eu consigo adorar a Deus no momento da maior aflição da minha vida? A Bíblia diz que no período de maior aflição da vida de Jó, ele se humilhou aos pés do Senhor, porque ele sabia, a minha vitória vem do Senhor. E agora tem uma parte importante, ele diz assim no verso 21. Vamos ler. Saí de onde? Do ventre da minha mãe, e voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Em tudo isso, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Não saí do ventre da minha mãe, e eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja quem? Bendito seja o nome. Jó olhou assim para as coisas que tinham se acabado tudo, olhou para tudo que tinha destruído, tudo que o diabo tinha feito contra ele, e disse assim: Satanás, eu não tenho nada não, meu irmão. Tu está definindo as coisas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu está definindo as coisas do Pai Eterno, daquele que é capaz de fazer da mesma hora, dentro de um segundo, tudo volta ao normal. Tu está pensando que tu está destruindo as minhas coisas? Você está doido, Satanás. Você está destruindo aquilo que é de quem? De Deus. O que foi que já perdeu, meu irmão? Nada, porque tudo que temos é de quem? Salmo 24. Ao Senhor pertence o quê? A terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que neles habitam. Tudo é de quem? Jó perdeu o quê? Jó disse assim: eu saí nu. Não importa se eu voltar nu. Jó era contente com as coisas que tinha? Sim ou não? Era um homem contente com o que ele tinha. Aquilo que Deus colocou na mão dele, que não era exatamente dele, era de Deus, ele disse assim: não importa. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Seja bendito, Senhor, o teu nome. Você consegue bendizer o nome de Deus no momento da prova? Você consegue bendizer o nome de Deus no momento de maior aflição e dificuldade da sua vida? Já falou para o diabo: eu não estou entendendo, eu não entendo. Eu não perdi nada. Eu não tinha nada, tudo é de Deus, eu não perdi nada. De quem é a sua casa? De quem? De quem é o seu dinheiro? De Deus. Vamos dar uma aí, quem tem dinheiro? De quem é a sua casa? Quer que você fale? Vamos passar a tarde todo dia aqui, até você falar. De quem é a sua casa? De quem é a sua família? De quem é o seu dinheiro? De quem é o seu carro? De quem é a sua bicicleta? De quem é a sua moto? De quem é os seus filhos? Mas se for olhar os horários da igreja, é possível que ele não vender. Eu não entendo isso. Talvez você também não entenda. Como é que tudo é de Deus e a nossa construção não está rindo com Deus? Como é que tudo é de Deus e as coisas parecem que andam tão devagar? Satanás não é besta não. Alguém que fala. Ele quer que você perceba e coloque na sua mente que as coisas são suas para você se perder juntamente com as coisas. Porque elas são o quê? Passageiras. Jó não perdeu? Nada. Ok. Capítulo 2, verso 1. Vamos lá. Num dia,
Como é que diz aí? Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, né? Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante. É a mesma história do capítulo 1. Se repete a história aqui ou não? Agora, preste bem atenção nessa segunda parte. Não deixe que ninguém atrapalhe você. Vamos orar. Tem muita gente dispersa, pelo amor de Deus, minha gente. Vamos prestar bem atenção. Vamos orar. Fique de joelho para nós orar. Senhor nosso Deus, nós precisamos insistentemente aprender essa lição dessa manhã. E os nossos filhos também precisam, Senhor. Ajuda, Deus, para que as crianças que estão dispersas, os teus santos anjos, juntamente com seus pais, possam recolher eles, para que seus pais possam estar bem atentos e eles também possam aprender desde pequenininho uma lição importantíssima de um homem que sofreu até o fim de sua história com fé e perseverança. Amém. Ele é o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Mas estamos falando sobre essa história, estudando sobre ela, para que possamos tirar proveito para a nossa vida. E nos ajude para que não venha, nada venha tirar a nossa atenção. E que nós possamos entender a segunda etapa da história, porque senão não iremos compreender o que já estudamos. O já teu amor. E repreende mal, Senhor. Não deixe que Satanás venha destruir a nossa adoração em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok? A Bíblia diz que Satanás veio novamente apresentar-se perante o Senhor juntamente com os anjos, os filhos de Deus. Capítulo 2, verso 2. Leia, por favor. Então o Senhor disse a quem? Disse a Satanás. De onde vem? Responder. De rodear a terra, passear por ela. A mesma pergunta. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o teu servo Jó? Ele disse: eu vi. Eu vi ele lá. Viu mesmo? Vi. Aí Deus responde: vou dizer para você que você não entendeu. Eu falei para você há alguns dias atrás, você não entendeu. Deus começa a dizer novamente: porque ninguém, o que é que diz aí? Vamos ler todos juntos? Porque ninguém há na terra o quê? Semelhante a ele. Homem o quê? O que mais? O que mais? Temente a Deus, que se desvia do mal. Olha aí o que é que Deus falou com respeito a Jó. Ele conserva o quê? A sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Preste atenção. Olha para aqui para frente. Deus começa a dizer o seguinte: olha, Satanás, aquele homem que você destruiu tudo que ele tinha há alguns dias atrás, ele está me servindo porque ele não me serve por bens. Você disse para mim que ele me servia porque eu protegia ele. Eu teria a minha proteção com relação à vida dele, com relação aos bens dele. E ele consegue me servir. Você viu ele? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é reto mesmo. Ele é íntegro mesmo. Ele me obedece pela fé. Você pensava que ele me obedeceria por causa da proteção, por causa dos gatos, por causa das ovelhas, por causa dos camelos, por causa dos dinheiros. Sabe de uma coisa? Ele ainda está me servindo. Não blasfemou meu nome? Embora você tenha me incitado a matar ele sem causa. Olha a frase. Você me incita a destruir Jó sem causa. Ele conserva a sua integridade. Ele é fiel desde o princípio. Os seus filhos são fiéis desde o princípio. Ele tem conservado a sua integridade, embora você tenha me procurado para que eu mate ele sem causa. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Prestem bem atenção na história. A Bíblia diz: Deus falou para o diabo que o diabo incitava Deus a matar Jó sem causa, porque Jó era reto. Agora imagine o que ele é capaz de pedir a Deus para fazer conosco. E tendo causa, imagine agora o que o diabo diz na bênção de Deus ao nosso respeito. Imagine agora tudo de acusação e de vergonha que Deus passa
muitas vezes, por causa de cada um de nós. Ele acusava Jó, mesmo Jó sendo fiel a Deus, restrito e fiel, ele acusava Jó. Agora imagine eu e você, o que ele é capaz de falar sobre nossas vidas perante o Deus eterno. A Bíblia diz que Jó conservava a sua integridade. E aí, próximo verso para você ver o que a Bíblia diz. Então Satanás respondeu ao Senhor, porque ele disse aí, capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, foi o que ele disse? Deixa eu falar para você. Você pode desistir do seu vizinho que não quer se batizar. Você pode desistir do seu esposo que não quer se consagrar. Você pode desistir de sua vida que nunca foi uma vida consagrada a Deus. Você pode desistir do seu filho que não quer voltar mais para a igreja. Agora o diabo nunca vai desistir de você. Você pode se aposentar e dizer assim, já estou velho, não vai pregar o evangelho. Você pode dizer assim, já batizei muita gente, já conheço tudo na igreja. Você pode desistir disso tudo. Agora fique sabendo de uma coisa. O diabo nunca vai desistir de você. Do outro lado, tem Deus. Você pode desistir de todos os seus planos, mas Deus nunca vai desistir de você também. Pele por pele, e tudo quanto obtém, dará pela sua vida, Deus. Eu me equivoquei na primeira parte, sabe o que está dizendo? Eu me equivoquei na primeira parte. Eu não entendi a história. Eu sei que Jó quiser pela fé, porque as coisas que ele tinha, destruiu tudo. Ele nem bateu a passarinha. Mas tem um detalhe que o Senhor talvez não esteja sabendo, eu estou. Ele ama a vida dele, eu descobri. Se nós colocarmos uma doença pesada nele, daquelas que não tem cura, que ele fica prostrado, gemendo e se rapando, ele blasfema contra você. Aprenda essa lição, irmão. Aprenda essa lição. Deus se preocupa com a sua saúde. Deus se preocupa com a nossa saúde. Ele protege a nossa vida. Aqueles que estão morrendo cedo, estão indo para a sepultura prematura, é porque não estão sabendo se alimentar. Porque a proteção da saúde todos nós temos. Olha aí, pele por pele, e tudo quanto obtém dará pela sua vida. Leia para você ver no próximo verso que ele diz. Estende, porém, capítulo 2, verso 5. Estende, porém, a mão e toca onde? Só nos ossos, né? Nos ossos e na carne. Sobrava o quê, meu Deus do céu? Sobrava o quê? Nos ossos? Quem já sentiu aqui dor nos ossos? Eu encontrei uma irmã essa semana que estava com a perna doente. A senhora, né? Nos ossos e veja se ele não vai desistir de você. Gente, imagina aí você só o osso da perna doente. O que é que você não faz? Agora imagina agora o esqueleto todo doente. Sem força. Olha que Satanás sabe. Toca nos ossos, na carne, para você ver. Quero que ele está querendo dizer. Coloca uma forte doença nele para atingir todos os órgãos do seu corpo, para atingir tudo que ele tem, para você ver se não blasfema. Foi que Deus isso aí? Vamos ver? Capítulo 2, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe o quê? A vida. Deus seja louvado, Senhor. Mas poupa-lhe a vida. Deus luta pela nossa vida, irmãos. Sim. Eis que ele está sobre o teu poder. O que é que eu aprendo aqui?
você só vai fazer isso com ele, porque eu estou permitindo. Você só vai falar a vida dele porque eu vou deixar. Eu quero que você saiba, Satanás, que você não tem nenhum poder, a menos que eu te deixe, a menos que eu permita. As doenças que os crentes hoje têm na vida deles é porque eles mesmos colocam sobre eles. Às vezes não é nem o diabo, é a gente mesmo, que come muitas coisas que não deveria comer. E um servo doente, o que é que ele pode fazer pela obra do Senhor? Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo. Repetindo, ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se, a senhora diz, iludindo-se com o pensamento de que a temperança não é pecado. Ser intemperante é pecado e não afeta a espiritualidade. Eu sou intemperante, intemperança não é pecado e nem afeta a espiritualidade. Se você é uma pessoa intemperante, a sua espiritualidade vai se acabar, você vai ficar um homem sem nenhuma espiritualidade. Assim diz a carta inspirada. Existe íntima comunhão, existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Você quer ser um cristão altamente convicto das coisas espirituais, um cristão de moral, de renome, a sua vida física tem que estar em dia. A transgressão da lei física, das leis de saúde, preste bem atenção, é transgressão da lei de Deus. Assim diz a senhora White, a transgressão da lei de saúde é transgressão da lei de Deus. O mesmo que fez a lei de saúde é o mesmo que fez a lei dos 10 mandamentos. É uma transgressão só. Daí porque Satanás se preocupa e quer destruir a nossa saúde, porque ele sabe que se ele destruir a sua saúde, ele destrói a sua espiritualidade. Ele sabe disso. Se Jó ficar doente, ele nunca mais vai ser o crente que ele era. A Bíblia diz, no capítulo 2, vamos encerrar, e no verso 7, Deus dá permissão e ele diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor. E seria o Jó de quê? De tumores benigno ou maligno? Aonde foi que ele colocou? Desde a planta do pé até o alto. Jó só sentou, né? Jó, assentado em cima, tomou o carro para com ele. Lição importante para mim e você. A Bíblia diz que só deu tempo de Deus dizer assim, ele está sob o teu poder, e quando Deus fechou a boca, o que aconteceu com Jó? Ficou cheio de quê? De tumores malignos. Maligno quer dizer o quê? Não tem cura. Entre aspas, né? Não tem cura, entre aspas. Colocou sobre ele. Olha a lição que eu aprendo aqui. Se Deus será a proteção do seu reino, meu irmão. Aprenda essa lição. Você está aqui hoje, prosperando e firme, porque existe a mão do universo sobre a sua família e sobre os seus negócios. Porque se Deus disser assim, Ele está sob o teu poder. Imagina isso. A Bíblia diz que Jó se sentou. Primeiro começo, o verso diz que ele fez o quê? Ele se levantou. E agora ele fez o quê? A pressa agora é grande. No começo ele se levanta. Agora ele se
cemitério de fato. E começa o quê? Porque as suas vidas deveriam ter o quê? Carinho. Não tinha que passar. Começava a se rascar. Seus colegas chegavam perto dele e diziam assim: tu está apodrecendo. Teus bens não existem mais. Teus filhos morreram todos. Tu está fedendo. Se raspava com o carro e dizia: eu estou fedendo, mas estou vivo. Tu não tem mais nada. Tu vai servir esse Deus ainda. Olha a tua situação. Guarda o sábado, pede de ganhar dinheiro. Olha a tua situação. O pastor tem carro, tu não tem. Olha a tua situação. A igreja tem cerâmica, mas tua casa não tem. Olha a tua situação. Não é assim que o diabo fala ao coração de muita gente, e às vezes até no nosso coração? Não é assim? Olha a tua situação. Depois que tu se batizou, o Senhor vai